Olá, bom dia você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Aliás, boa tarde já. A gente traz informações para vocês do mercado do feijão. Um mercado que começa a fazer as contas, a entender um pouquinho de como anda a oferta e principalmente comparando aí com a demanda que a gente tem nesse momento, tem trazido aí uma expectativa diferenciada para os preços. Quem explica para a gente é o Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, que está lá em Curitiba, no Paraná, passando frio por lá e vai contar um pouquinho dessa expectativa e do que o produtor está pensando desse momento, desse atual momento no mercado do feijão. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? É um prazer, boa tarde para você, boa tarde para os produtores. E nós estamos aí realmente num momento em que passa o pico da colheita da safra, da segunda safra, né? As atenções estavam voltadas para o Paraná, nós tivemos vários tipos de problema aqui no Paraná, assim como existem lavouras que sofreram por excesso de umidade, há lavouras que sofreram por falta, exatamente, pela estiagem em algumas situações. Então, houve todo tipo de atrapalho, eu diria, né? E agora vai passando o momento do pico da safra e o produtor começa a ficar um pouco mais reticente em aceitar os números que vinha aceitando até alguns dias atrás. Mas por causa da menor disponibilidade, a menor oferta, é isso? Justamente por causa da menor oferta. Você tem, se houve problemas de clima, você tem quebra. Você tem diminuição na produtividade, você tem aumento do custo dessa lavoura. Se o custo estava ao redor de 100, 110, 120, imagine com alguma quebra, né? Então, o produtor que tem um feijão nota 8, por exemplo, com alguma mancha, tem recebido ofertas na casa de R$ 125, dificilmente 130. Esse seria o número pelo que está se vendendo depois a mercadoria empacotada, mas o produtor já não está aceitando isso. E é interessante até a gente destacar que na semana passada e na semana anterior ainda, atrasada, houve, ao final, se a gente observar o volume de mercadoria que saiu do Paraná, foi um volume bastante grande que saiu. Então, você tem a colheita praticamente terminada, tem alguma coisa ainda, mas muito pouco para ser colhido. Você teve uma demanda bastante importante, que levou muito da mercadoria, e agora o produtor começa a administrar um pouco diferente aí os volumes que ele tem em casa. Então, além de menos feijão, ainda tem essa postura restritiva do produtor, então. Exato. É uma queda de braço. Se isso vai resultar ou não num efeito de aumento de preço, né? Depende agora da época do mês, da volta dos compradores, né? Depende do que eles vão encontrar no estado de São Paulo, saindo agora ou não, se chove lá ou não. Então, existem variáveis aí, mas a gente sabe que na atual conjuntura, ou em qualquer conjuntura, R$ 5,00 a mais ou R$ 10,00 a mais por saco fazem muita diferença para o produtor. Agora, você citou aí 125 a 130 reais o feijão comercial aí, o nota 8. Exato. Tem feijão de qualidade sendo oferecido? E nesse caso, qual o preço, Marcelo? No Paraná, não, mas tem se observado algumas cargas sendo comercializadas de feijão com melhor qualidade. Em Minas Gerais, noroeste de Minas, pouco, mas alguma coisa lá, alguma coisa em Goiás, alguma coisa em São Paulo, esporadicamente, e aí sim é um produto acima de R$ 150, às vezes bate 160, dependendo do prazo, né, que se dá, pode ser até alguma coisa a mais. Alguns relatos de cargas sendo vendidas a valores bem diferentes, mas aí quando você vai verificar, são produtos que vão acabar sendo usados para plantio, ou seja, não vai para consumo, então tem aí um valor diferenciado. Mas é esse o ambiente que a gente tem observado. Existe uma expectativa, Alexander, de que, como você tem um volume menor a ser colhido em junho, julho, é bem provável que os preços dificilmente vão ficar abaixo desses números que existem hoje. E como eu comentei há pouco, você tem a possibilidade de ter aí alguns fatores que perturbam a produção, né, questões climáticas. Você tem, por outro lado, um período, né, de final de mês se aproximando, que normalmente você tem um volume maior de demanda.
Existe o fator de que estoques, mesmo na mão de especuladores, é praticamente zero. Os empacotadores, em geral, dificilmente especulam, né? Eles compram aquilo que precisam, também vão ficando com seus estoques já mais baixos. Então, são mais fatores para manter de 150 para melhor do que 150 para baixo. Muito bem. Daí vem a intenção de plantio aí da próxima safra, a safra de feijão irrigado. Como é que está isso, Marcelo? O que você tem ouvido dizer aí? Vem uma grande safra? Não, essa safra vai ser menor, tudo indica que vai ser menor que a safra do ano passado, em função de alguns indicativos que nós temos. A venda de sementes já ficou um pouco menor. A área, por exemplo, no Mato Grosso, que é um estado importante nos últimos anos, principalmente na área irrigada, ele tem uma tendência a ter uma área menor, porque os produtores, tiveram culturas anteriores que se estenderam um pouquinho no ciclo. Outros têm já os pivôs sendo ocupados com os contratos de algodão, portanto, já estão tomados com algodão. E muitos produtores estão buscando qualquer tipo de alternativa, mas não plantar o feijão carioca, justamente porque os preços foram muito desestimulantes agora nos últimos dias, bem no momento de tomar essa decisão. Observando o que aconteceu no ano passado também, o produtor tem observado e preferiu diminuir um pouco essa área. Alguns produtores, ainda tratando da questão de área plantada, eles buscaram em regiões como Minas, Goiás, alguma coisa na Bahia, enfim, aonde tenham condições de irrigação, alguns procuraram antecipar um pouco o seu plantio para evitar aquela pressão ou aquele momento de maior oferta que nós temos verificado no mês de agosto, né? Historicamente, o mês de agosto tem tido aí um volume maior. Então, isso deve contribuir para que, alivie o momento do mês de agosto, que tem sido de depressão de preços. 2, por ter uma área menor, é bem provável que nós tenhamos depois, setembro ou outubro, novembro, aí, uma perspectiva de um preço um pouco melhor. E com o volume menor no total, essa tendência lá para o final do ano. E no momento aí, esse horizonte que nós temos agora, passado o mês de maio, de junho, julho, ter uma demanda normal para uma oferta um pouco menor. Muito bem. Então, expectativa, óbvio, a gente tem que ver como é que isso vai acontecer de fato no mercado, mas a expectativa é aí de preços pelo menos firmes para o feijão, então, Marcelo? Exato. Muito bom. E feijão preto, como é que está? Feijão preto foi bastante afetado aqui na região sul, principalmente no sul do Paraná, norte de Santa Catarina, pelas chuvas. É uma região mais úmida, uma região que sente mais essa questão do clima. E existem perdas, existe perda de qualidade. O produtor saiu das vendas lá, né? O preço estava 160, 170, veio caindo, chegou a 120, 125 reais. E aí, claro, passa o momento em que o produtor vende a qualquer preço, porque precisa de um determinado volume de caixa, precisa fazer o caixa, isso também vai passando. A qualidade do produto, muito desse produto passou por secador, aquilo que passou por secador de lenha, que tem um cheiro de fumaça, né? Esse produto acaba sendo protelada a comercialização dele, o empacotador vai esperar que, inclusive, dilua um pouco esse cheiro mais forte, então não é um produto que está disponível e tenha procura por parte do empacotador, então você vai restringindo, daí você tem aquela mercadoria que foi secada a gás, já foi bem processada, uma qualidade melhor. O produtor já tem um custo mais caro, ele teve todo esse processamento que eu comentei e ele tem um custo mais caro em cima desse feijão. Por isso, não é nenhuma surpresa que ele agora comece a comercializar mais devagar, ele perdeu a pressa. Se é para vender barato, vamos esperar um pouquinho mais, né? A pressão vendedora diminuiu bastante. Mas tem potencial para melhorar os preços aí ou é a mesma coisa aí do carioca, no mínimo é manter o que está? Olha, o preço do feijão preto está muito barato, R$ 125, R$ 130, é bastante barato. O dólar está mais alto.
o volume total que nós temos é um volume que, a princípio, matematicamente, nós teríamos uma necessidade menor de importação da Argentina. Senão, talvez até não teríamos necessidade matematicamente esse ano. Então, aí você tem esse volume aqui, você tem um dólar a 4 que inibe a boa parte da importação que poderia eventualmente acontecer da Argentina. Então, as importações vão acontecer, é lógico, o volume vai ser bem menor. Os empacotadores que buscarem essa mercadoria vão estar muito mais preocupados em ter um padrão de mercadoria, por exemplo, comprar 250 toneladas aí de um feijão de um padrão só, que não tenha sido secado, eventualmente alguma coisa por aí. Isso leva a se trazer alguma coisa de lá, mas o volume vai ser menor. Até o momento, não existe um grande fator de pressão baixista por conta das importações. Então, até o momento, isso não faz aí traz maior apreensão para o produtor. Muito bem. Agora, Marcelo, 7º Fórum Brasileiro do Feijão chegando aí, já no mês que vem, esse ano com uma programação um pouquinho diferenciada. O que tem de diferente aí? Além do fórum, o que mais acontece, Marcelo? Bom, até para esclarecer, né, eu sei que tem sido um pouco confuso para alguns. Nós temos o Global Pulse Confederation, uma reunião já estão cadastrados hoje mais de 500 pessoas, empresas do mundo todo, né? Você tem delegações vindo da China, de compradores, vindo do Paquistão, da Índia, vindo da Europa, Itália, França, Portugal, Espanha, África do Sul, enfim, é até difícil citar todos, porque são mais de 40 países que já estão confirmados. E desculpa te interromper, mas são potenciais compradores ou são produtores dessas regiões? Compradores. Compradores. A maioria desses países, desses 40 países, eu diria para você que cerca de 35 países são importadores. Eles vêm para cá porque eles têm interesse de importar do Brasil. Alguns outros, como a própria Argentina, nós vamos receber aí cerca de, provavelmente, 20 empresas da Argentina, 25, 30 empresas da Argentina, elas têm interesse de vender para o Brasil e de vender para esse público que vem para cá. Né? Por isso, vem muitos produtores, inclusive da Argentina, para também ter uma informação em primeira mão, porque, veja só, não é só o networking, só o negócio. Existem informações de todos os mercados de pulses, né? De lentilha, ervilha, grão de bico e feijão. Existem mercados que a gente nem conhece hoje no Brasil, que é o mercado, por exemplo, de fava, o mercado de lupinos, né, que também são pulses, mas que não são nem mencionados porque não existe no Brasil essa produção. É interessante esses produtores, os nossos produtores, inclusive, os nossos as cerealistas, as cooperativas, os exportadores, darem atenção a essa programação, vai ser toda traduzida, porque abre o horizonte do que é o mercado mundial. Quando há 5 anos, aqui no Notícias, 6 anos, aqui no Notícias, nós começamos a trazer a atenção das pessoas, dos produtores, das instituições de pesquisa, que o feijão Mung seria, né? Você deve lembrar disso, né? Sim. A gente tinha menos cabelo branco naquela época, mas tudo bem. Naquela época, a ideia de se plantar feijão Mung veio do quê? De um congresso que nós tínhamos participado lá em Singapura, do GPC, em que foi mostrado que a China diminuiria a produção dela de Mung e que a China se tornaria importadora em 5 anos. O que aconteceu? O ano passado foi o 5º ano. E o ano passado nós batemos um recorde de exportação de feijão Mung. O que vem de informação num Global Pulse Confederation agora? Vamos observar, vamos estar lá para observar. Então, quem quiser estar lá, dia 10, 11, 12, vai poder ter acesso a essa informação. Aqueles que preferirem fazer a inscrição somente para o dia 13 é considerado uma programação dupla do GPC e do Fórum, em que de manhã nós vamos ter painéis a respeito de feijões cores. Então, vamos ouvir o que está acontecendo na Argentina, o que está acontecendo na China, o que está acontecendo na África do Sul, no Canadá, que são países aí com um potencial exportador. Qual vai ser a oferta, aquilo que já se prevê que o mundo vai colher de feijões ali por setembro, outubro. São discutidas outras coisas também, em paralelo com isso, muito interessantes, porque
Por exemplo, nós estamos produzindo feijão vermelho. Vamos produzir mais vermelho para o ano que vem? Essa é a oportunidade de saber. Feijão rajado, mais? Talvez, sim, não. Feijão branco, qual é o tamanho desse mercado? Enfim, você tem esse tipo de discussão. A outra discussão no painel da manhã, que eu vejo que é muito oportuna, muito pertinente, é a questão do grão de bico. Nós temos visto aí, o Brasil começa a produzir o grão de bico, isso é definitivo, não tem volta, nós vamos ver o produtor cada vez mais envolvido e dominando o manejo, a tecnologia de produzir grão de bico. Em paralelo, vem as instituições de pesquisa entregando novas sementes, novas cultivares, como nós vimos a Embrapa recentemente, aportando mais 2 cultivares, agora existem 4 no Brasil. Então, isso vai continuar. Qual é o mercado para esse grão de bico? Então, a oportunidade de ouvir diretamente da fonte as informações é lá no dia 13, na parte da manhã, onde a gente vai entender um pouco melhor o tamanho desse mercado, vamos entender quem são os players e eles vão estar lá falando. Você vai ver lá um indiano falando a respeito da importação dele, um australiano falando a respeito da produção deles, o México falando da produção. Então, isso não tem preço que pague, né? Porque é uma informação importantíssima para a pesquisa, importantíssima para os exportadores, importantíssima para o produtor. Na parte da tarde, nós temos uma programação do fórum, onde o Dr. Menezes vai mostrar aí um feijão dama, né, que muitos consideravam que o feijão dama tinha um problema de um caldo que não era tão grosso ou tão na cor que as pessoas gostariam. Ele vai apresentar lá o resultado das pesquisas dele. Uma outra situação muito interessante vai ser entender, por exemplo, com Vinícius Ferrari, que todos sabem, é um produtor, é um exportador que começou essa onda toda de exportação de pipoca. Ele vai estar lá comentando sobre pipoca, grão de bico, etc. Ele vai estar lá conversando sobre o grão de bico, quais são as perspectivas, o que ele vê, o que ele testou, o que ele tem visto no Mato Grosso e como ele sente a produção aí nos próximos anos. O pessoal da Embrapa falando de grão de bico, o pessoal da Embrapa falando a respeito do Mung e de outros lançamentos que estão aí pela frente. Enfim, o nosso grande momento no Brasil de, em primeira mão, saber para que lado vai o mercado. Nós temos aí planejamento agora, pela frente, planejamento da safra do ano que vem, da primeira safra, da segunda safra do ano que vem, e veja só o privilégio que tem o Brasil. Depois de escutar essas informações, você pode plantar até o ano que vem para colher antes de setembro, que você ainda chega antes do que a produção lá fora. Ou seja, nós temos um privilégio único no mundo, né, de ver o mercado agora, nessa época, o que está acontecendo e planejar o ano que vem o que é que nós vamos produzir. Muito bom. Então, 10 a 13 de junho, já no mês que vem, portanto, lá no Rio de Janeiro, são 2 eventos, o Global Pulse Confederation e o 7º Fórum Brasileiro do Feijão. Fica o convite para você que está querendo saber o que vai acontecer, está querendo saber o futuro aí, principalmente desse mercado de pulses, participe aí desse evento. Meu caro Marcelo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelos esclarecimentos aqui do mercado para a gente, e volte sempre. Um abraço. O pessoal que tiver com frio, não esqueça da feijoada, pode ser feijoada de feijão preto amanhã, né? Vem aí o final de semana. E amanhã promete, viu? Final de semana, segundo o IMET, é de frio em boa parte do país. Que vem o frio, o feijão está aqui esperando, né? Isso e viva aí. O feijão, vamos lá, gente. Isso aí. Um abraço, Marcelo. Um abraço. Marcelo Líderes, presidente do IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, contando um pouquinho para a gente desse mercado do feijão e as expectativas, principalmente em relação a preços. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.